Começando aqui. Vamos ver aqui para a segunda parte. Eu tinha parado aqui, ó. Nossa, de Jesus. Voltando. Olha só. Estava falando para vocês a questão da quantização da energia. E eu estava falando para vocês que quando você pega uma luz como essa e você usa um prisma, você vai obter, em vez de ter um espectro contínuo, você vai ter raias. Aqui é um espectro de raias, tá vendo? Raias. Você não está vendo espectro contínuo. O que o Bohr conseguiu explicar para o hidrogênio o espectro de raias do hidrogênio. Então, esse slide é só para mostrar que ele explicou. Você tem para o hidrogênio uma série de raias, ou seja, de sinais de luz, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Em vez de você obter um espectro contínuo, você vai obter raias. Tá vendo aqui embaixo? Então, ele explicou essas raias. Ele explicou essas, aqui é um conjunto de raias que é chamado de Lyman, Balmer e Paschen. 3 conjuntos de raias. O Bohr que explicou, para o hidrogênio, o modelo de Bohr. Até agora o Bohr não explicava nada. Não é o Rutherford que não explicou, é o Bohr que explicou, para o modelo de hidrogênio. Que é o que tem sol. O de Lyman, essas linhas aqui, ó, eram explicadas porque os elétrons saíam do nível n igual a 1 e eles iam em qualquer outro nível. Sim. E voltava para o n igual a 1. Mas com influência ou sem influência? Não, com influência, luz. Você pega, imagina que você tem gás e hidrogênio, você colocou hidrogênio aqui e você deu uma descarga. Ninguém vai fazer isso porque o hidrogênio, se ele fazer isso aí, vai explodir. Eu estou dando um exemplo. O do Balmer, que é esse aqui do meio, ele não sai do n igual a 1, ele sai do n igual a 2. Ele está saindo aqui de cima. Então, significa o seguinte, você tem elétrons que estão lá no n igual a 2 que está voltando para o n igual a 1. Ou elétrons que estão em n igual a 2 que você está jogando ele para cima. Você pode fazer isso também. Ó. Você pode excitar o elétron do n igual a 1 para o n igual a 2 e dar uma energia do n2 para o n3, por exemplo. A única diferença Entendeu? é o ponto de partida. E o sede de Paschen é do n igual a 3. Por isso que você tem essas separações aqui. Ó. E perceba como são as coisas. Olha só. Olha o tamanho da seta. Aqui de Paschen, a seta é menor do que a de Balmer, não é? Seta menor significa menor energia. Menor energia significa maior comprimento de onda. Olha onde está a sede de Paschen. Ó. Maior comprimento de onda. 1000, 1200 nanô. O roxinho aqui, o rosa, desculpe, que é a sede Balmer, ele tem uma seta maior. Olha aqui, o comprimento de onda menor. Menor do que a do Paschen. E a de Lyman, a seta muito maior. Significa maior energia ainda. Olha o comprimento de onda. Muito menor ainda. Beleza? Ô, meu filho. Você tá de sacanagem, mano. Ali estaria emitindo luz quando ele está voltando. Exatamente. E quando vai, não. Tá absorvendo. Poderia... Absorvendo. Exatamente. Tudo bem aí? Sim. Essa é a primeira parte. Primeira parte do... Essas Vou falar. séries aí não precisa... Não, isso é só para vocês saberem. Não precisa saber, só para entender. E para associar esse comprimento de onda e maior energia. Deixa eu ver se caiu. Perda de conexão. Eu preciso que aconteça isso. Tá compartilhado. Tá compartilhando. E aqui eu preciso fazer isso. Beleza? Bem, olha só a situação. Essa equação, vocês precisam saber? Não, é só reconhecer. Isso aqui é uma equação do Bohr, cálculo usando mecânica newtoniana, a física clássica.
Só para vocês verem a equação como que é, desse nível de energia. Deixa eu ver só. Esses risquinhos brancos, cada risquinho branco desse tem um valor de energia. Ele conseguiu calcular para o átomo de hidrogênio, beleza? Essa equação representa o nível de energia que é calculado em função do número 2, π, que é uma constante, massa do elétron, carga do elétron, constante de Planck. A única coisa que muda é o N. O que é o N? O nível de energia. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Beleza? Tudo bem? Perceba o seguinte, ó. O N é inversamente proporcional à energia. E veja que é negativo. Beleza? Quanto menor N, maior a energia. Mais negativo. Por que mais negativo? Tem uma. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui, ó. Acho que tá lá na. Deixa eu voltar. Tá muito lá na frente. Você vai colocar essa no mapa, né? Vou colocar. Quando tem uma lá que fala as mesmas coisas praticamente. Tem, mesma coisa. Olha só. Por que é importante isso? O núcleo tá praticamente tá aqui, ó. Aonde tá o ponto vermelho. O núcleo está ali. Quanto mais próximo do núcleo, mais o elétron está preso ao núcleo, beleza? Quanto mais distante tiver Desculpa, eu levei o núcleo. Quanto mais distante tiver o nível de energia, menos o elétron sente a ação do núcleo. Beleza? Tudo bem? Aí, veja, você tem o núcleo aqui na parte próximo ao nível N igual a 1. Os elétrons que estão no nível N igual a 1 estão mais próximo do núcleo e sentindo muito a ação do núcleo. A energia desse nível, o valor da energia desse nível é muito alto, muito negativo. Muito negativo significa que está muito atraído ao núcleo. Tudo bem aí? Se eu aumento N, vou voltar para a equação. Ó. Se eu aumento N, quanto maior o N, menor a energia. Por que menor a energia? Porque eu estou afastado do núcleo. O núcleo está aqui embaixo. Se eu tenho um N muito maior, ele vai sentir menos o núcleo. Beleza? Tudo bem aí? Pois bem. Esse sentir mais o núcleo seria o quê? Atração. Imagina que eu sou o núcleo positivo, você é o elétron. Você vai sentir que eu estou te puxando. Oi? Como se fosse um ímã. Aí dá pra usar. Não é o ímã, hein? É como se fosse. Dá pra usar aquele princípio da questão dos opostos, Os né? opostos se atraem. No caso, a luz faz também retornar, professor, também? A luz, indiretamente, ela faz. A luz faz o elétron sair. A luz é absorvida pelo elétron, o elétron salta para um nível de maior energia, depois ele não consegue ficar no estado excitado. Volta. Eu vou fazer uma associação que não é muito boa, mas eu vou fazer uma associação aqui. Se você tem, imagina que você tem um irmãozinho seu que fica te perturbando. Aí ele vem, pega um taco de beisebol e dá no seu pé. Tu vai ficar nervoso, não vai? Você vai dar um pico, aí você vai pega o taco de beisebol, taca no pé dele também. Aí você vai diminuir, vai voltar para o estado fundamental, entendeu? Mas quem... Não vamos fazer isso daí. Mas quem causou isso daí foi o taco de beisebol. Entendeu? Ou seja, a luz. Você vai ser explicação dessa quando era menor. Bem, veja bem, como existe o retorno, porque o elétron não fica no estado fundamental, e cada um desses níveis de energia tem uma equação. Que equação? É essa equação aqui, ó. Eu faço a diferença para quê? Para saber a quantidade de energia que foi liberada. Aí eu vou saber a quantidade de energia. Isso aqui é uma variação de energia. Isso aqui é essa equação aqui escrita de uma maneira mais simplificada. Esse B é um monte de constante. É só isso, eu estou mostrando só. E essa equação aqui é uma... Por que eu estou falando um pouquinho dessa equação? Porque o Bohr chegou na mesma equação que esse Rydberg achou de maneira empírica. Rydberg não sabia nada de
Nada ele ficou pensando em relação à quantização de energia, aos níveis de energia que estavam distribuídos com rotas muito bem, nada. E o Bohr e a equação de Rydberg, ela funcionava. E como que ele chegou até a função? Matemática, que é uma equação matemática, tentativa e erro. Beleza? Ele teve que associar, né? É, claro que ele raciocinou, mas essa equação do Rydberg não chegou nela por meio de princípios físicos ou equações cálculos. Ele foi, sabe, com certeza devia estar pensando em algum nível, alguma coisa assim, mas não chegou a partir de cálculos de mecânica quântica, de física clássica ou mecânica newtoniana. Bem, existe, mesmo assim, o Bohr explicando o átomo de hidrogênio, ele não consegue explicar fenômenos de outros átomos. Então tem um problema sério o átomo de Bohr, muito sério. Como que ele explica para o átomo de hidrogênio, não explica para o átomo de oxigênio, para o átomo de nitrogênio? Algum pau tem, beleza? Além disso, a equação, a mecânica newtoniana, é uma mecânica que não suporta cálculos para partículas pequenas. Não suporta. Não suportar significa o seguinte. O exemplo que eu dou, eu já vou me adiantar aqui. Se você pegar uma pena e você soltar uma pena, a pena vai descer muito vagarosamente, não vai? Não vai pegar uma pena grande, uma pena pequenininha. Solta a pena vai muito pequenininha. Se você vier com a sua mão para pegar a pena, o que vai acontecer com a pena? Ela vai se deslocar. Então, essa situação do deslocamento da pena, que é a mesma coisa que o elétron. A pena é muito leve, o elétron também é leve. Para você ver o elétron, eu tenho que usar um feixe de luz muito energético. Muito energético. Então, veja, para eu ver uma bolinha assim, um laser precisa vir e ele precisa pegar a bola inteira, senão eu não consigo ver o laser, entenderam? Quanto mais pequenininho, mais o laser tem que ser fininho. Isso significa que tem que ser de alta energia. Por quê? Porque os comprimentos de onda têm que ser menores. Você imagina o seguinte, eu tenho uma bolinha que é de 5 nanômetros. O laser tem que ser menor que 5 nanômetros. Menor que 5 nanômetros. É muita energia. Você imagina eu jogar um laser que tem muita energia numa bolinha pequena que não tem massa direita. Eu vou deslocar o elétron. Então eu não consigo achar o elétron com um elétron num local onde ele estava. Porque quando eu encontro o elétron, eu desloquei ele. Ele estava aqui, mas o laser viu ele e já deslocou ele para lá. Ou seja, ele não consegue identificar que ele estava aqui, entendeu? Então, veja, não tem como você definir uma localização definitiva para o elétron. Como que o Bohr pode falar que o elétron tem um movimento circular, sabe, em torno do núcleo, se a gente não consegue nem ver o elétron? Estão entendendo o que eu estou falando? Porque se você tem um feixe que bate no elétron, o elétron se desloca, você não consegue ver ele, você perde precisão da definição. Mas vamos continuar, porque eu preciso falar primeiro da dualidade para depois falar um pouquinho disso para vocês. Essa questão da dualidade onda-partícula. O que acontece? Já falei para vocês, a luz tem uma propriedade de partícula. Dependendo da quantidade de energia que a luz tem, ela é capaz de retirar elétrons de superfícies metálicas. Eu mostrei lá um vídeo. Beleza? Vocês lembram disso? Muito bem. Aqui é o vídeo que é aquele que eu mostrei lá para vocês. Aquilo é propriedade de partícula da luz. Agora eu vou mostrar uma propriedade de onda da luz. Onda. Veja. Aqui em cima você tem um feixe. Aqui onde está o laser. Você tem uma fonte luminosa. Uma lâmpada. Eu liguei a lâmpada. Veja, ela foi ligada. E aqui embaixo eu também tenho outros 2 orifícios.
Eu abri um deles, a lâmpada passou pelo buraco de baixo. E aí aqui, onde está o ponto vermelho, eu tenho um revelador de foto, por exemplo. A luz vai bater nesse revelador de foto e vai mostrar para mim o enfim, vai mostrar para mim a luz. Quando eu tiro a foto e eu viro assim para vocês, vai sair isso aqui, ó. Beleza? Vou repetir de novo. Você tem uma lâmpada. Aqui embaixo tem 2 buracos. Eu abri um só. Aí eu abri, aqui embaixo onde está o laser, tem uma placa, uma chapa fotográfica. Isso daí é da época dos antigos. Não existe mais. Quer dizer, não existe, é caro. Antigamente era barato. Porque agora tem celular, pô. Vocês nem imprimem foto. Antigamente não tinha celular, só tinha chapa fotográfica. Pede pra sua mãe que você vai ver lá umas chapas fotográficas lá, umas fotos antigas. Era desse jeito. Você tinha lá, uns filmes fotográficos, entrava a luz, você queimava o filme e você via a foto. É o que está acontecendo aqui. Aí ele mostra, vira assim pra você vai ver isso aqui, ó. Beleza? Aí, vamos fazer... Eu tampo um buraco. Veja bem que a fonte da lâmpada é a mesma. Eu tampei o buraco da direita, abri da esquerda. Vejo que a foto é o mesmo perfil do buraco da direita. Percebe que é o mesmo perfil? Mesma coisa. Beleza? Agora eu vou abrir os dois. Os dois. O que a gente imaginava aqui quando eu estou com a placa fotográfica? Que nós teríamos alguma coisa do tipo como eu estou apontando aqui. Beleza? Só que em vez de a gente obter o que eu estou apontando aqui, não. A gente obteve isso aqui. O de cima e esse aqui. Isso aqui foi observado em vez disso aqui. Esse padrão é um padrão de onda. Quando você vai no mar, não tem a parte de cima da onda, a parte de cima, a parte de baixo, a parte de cima, a parte de baixo, a parte de cima, ou seja, aqui ó, a parte de cima, o preto, a parte de baixo. Novamente, a parte de cima, o preto, a parte de baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Beleza? Isso aqui é um padrão de onda. Isso demonstra que a luz tem propriedade de onda. Mas por que acontece isso na luz? Porque tem fenômenos que são chamados fenômenos de interferências construtivas e destrutivas. Ondas são ondas eletromagnéticas. Olhando aqui na parte de cima, você tem uma onda aqui se propagando no espaço. Aí ela vai encontrar uma outra onda que ela é simultânea, ou seja, simultânea significa a parte de baixo se combina com a parte de baixo, a parte de cima se combina com a parte de cima. O que vai acontecer? Elas vão se somar e você vai ter uma interferência construtiva. Construtiva significa o vale vai aumentar e o ápice também vai aumentar, que chama crista da onda. Tem algum surfista aí? Não tem crista da onda? Você anda lá na crista da onda, é a parte de cima da onda. Vai aumentar a crista da onda e vai aumentar também o vale, que é a parte de baixo da onda. Acontece que não é só esses casos, você tem outros casos. Você pode ter a situação em que o vale vai combinar com o crista de uma outra onda. Quando isso acontece, você tem o que nós chamamos de interferências destrutivas. Interferência destrutiva significa que você não vai ver o fenômeno da onda. Então, quando você tem a luz, essas luzes se combinando, você tem interferências construtivas e destrutivas acontecendo. Você tem no preto as interferências destrutivas, você não vê nada, e aonde você está vendo luz, você está vendo as interferências construtivas. Desculpa, eu estou meio nervoso. Construtivas, entenderam? Aonde está aqui luminoso são as interferências construtivas, ou seja, é a situação em que o mínimo combina com o mínimo, o máximo combina com o máximo. Aonde você está vendo o pretinho, está tendo interferências destrutivas, você não vê nada. Tudo bem aí? Isso são propriedades de onda da luz. Luz tem propriedade de partícula e propriedade de onda. Será que luz é constituída de pacotes de energia? Mas alguém viu
Veja, propriedade de partícula. Mas alguém viu, você consegue pegar a luz na mão? Você não consegue ver. Você não consegue sentir a luz. A não ser que seja um laser muito potente. Beleza? E você vai sentir ele queimando você. Você não vai conseguir pegar na mão. Será que o elétron tem propriedade de onda? Será que o elétron tem propriedade de onda? Primeira coisa, eu vou mostrar onda, esses efeitos que eu estou falando para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Aliás, eu vou abrir o vídeo, porque assim eu já mostro, porque eu só quero mostrar o fenômeno para vocês verem. Vou mostrar o efeito das ondas. Isso aqui é ondas mecânicas. Isso aqui é um aparelho. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é um aparelho. Ele aqui, ó, olá, tudo bem? Onde eu estou apontando, aqui, olha, onde eu estou apontando, ele vai começar a se mover. Isso aqui é água, tá? O verdinho é água. Aonde eu estou apontando aqui com a seta, ele vai começar a bater assim na água. Ó, na água. Assim. E vai fazer o que? Onda. Tudo bem? Ondas planas. Ó, ele está fazendo onda. Ondas. Só que a crista é onde está. Aqui é a crista, aqui é o vale. Beleza? Aí o que acontece? A menina vai chegar e vai colocar 2 anteparos. Ó, ela vai criar. Ela está colocando 2 anteparos aqui para impedir a propagação da onda. Só, olha o que acontece. A onda, ela começa a. Ela estava reta, não estava? Ela vai começar a ficar em uma circunferência. Porque a onda, ela vai tentar não, ela vai desviar dos anteparos para poder passar no buraco. Tudo bem? E aí ela vai apresentar essa circunferência. Vou colocar aqui, ó. Eles, como está nessa situação, então aqui a gente viu que ondas planas estão sendo produzidas. Aqui temos 2 obstáculos e aqui no meio, entre eles, sendo formada uma fenda. Uma fenda. Ela desvia, ela sofre um processo de desvio da onda e ela sofre essa modificação, passa a ser circular. Aí o que acontece? Vamos ver se ela colocou aqui. Agora o que ela vai fazer? Olha só, ela vai criar. Aqui são. A onda vai ser criada aqui onde está a seta, a minha seta, e aqui. Ou seja, 2 lugares. Ou seja, tem 2 pontos que vai ficar assim, ó, batendo na água. Eu vou ter 2 locais de geração de onda. Olha o que vai acontecer. A interferência, ela vai estar representando a superposição, observando esse fenômeno. Olha só. Ele está batendo. Perceba o seguinte. Você tem vale, onda. Vale, onda. Beleza? O crista da onda. Não sei se vocês estão percebendo que tem um risco aqui, ó. Um meio apagado aqui, ó. Aqui, ó. É um risco meio apagado aqui, ó. Esse risco meio apagado são interferências destrutivas. Você não tem onda aqui, ó. Você não tem onda aqui. Beleza? Se você pegasse um anteparo como aquele que eu falei para você, e colocasse aqui, ó, você ia ter luz aqui você não teria luz, aqui você teria luz, aqui você não teria luz. Beleza? Entenderam aí? Aqui não é luz, hein? Aqui é onda mecânica. Eu falei, se isso aqui fosse luz, aqui eu tenho interferência, aqui onde eu estou passando a mão, interferência construtiva, mas aqui, ó, onde está. Não sei se parece que tem uma névoa. Só assistindo o vídeo pra vocês verem aqui. Aqui, ó, onde eu estou passando a mão. Aqui, ó, interferência destrutiva. Aqui, ó, interferência destrutiva. E aqui, ó, interferência destrutiva. Só fica melhor olhando no vídeo. Não aqui. Beleza? Isso é do elétrico, pedaço de elétrico. Não, isso aqui é mecânica. Aqui é água. Ah, tá. No mar, Aqui é água. no mar isso é representado. Essas ondas que você está falando, você formam as ondas, e no meio que você está falando que são as ondas destrutivas, são
Correntes de retorno? Então, é surfista, eu não sabia. Então, eu não sou surfista, eu não sei esses negócios de corrente de retorno. Aqui, ondas mecânicas. Eu vou mostrar luz. Agora, luz. Show. Ô, professor, Ah. o núcleo de um átomo, ele transmite energia em luz? Ele Pode transferir. Se ele absorver energia, o elétron passar para um nível de maior energia e voltar, ele vai liberar luz. Pode liberar luz, pode liberar elétron. Se liberar elétron, vai te causar uns problemas sérios. Mas pode. Vamos aqui, ó. Da luz. Vou mostrar aqui o vídeo da luz. Que agora não é mecânico, não é água. É luz. Vamos lá. Beleza? Ó, ele tem um laser. Aqui a gente tem. Ele tem um laser. Ele explica, lá vocês vão ver que ele explica. O laser, tu não tá vendo. O laser vai ser aqui, ó, onde tá a fenda. E aqui, olha, tem dois... Não dá pra gente ver. Tem dois buraquinhos muito pequenininhos onde o laser vai passar. Dois buraquinhos pequenininhos. E o laser vai passar nesses dois buraquinhos. Por que dois buraquinhos? Ué, a mulher não mostrou lá que ela tinha dois anteparos? Você imagina que eu tivesse, em vez de ter dois anteparos, eu teria aqui dois anteparos aqui e dois anteparos aqui. Significa duas fendas. Duas fendas. Ou onde eu coloquei que tinha dois pontos de geração. É como se fossem duas fendas. Para gerar as interferências construtivas e destrutivas. Olha o que vai acontecer. Ó, percebe que o laser está pegando aqui embaixo. São buraquinhos muito pequenos. Ele vai gerar um padrão de interferência lá no quadro. Olha só. Um padrão de interferência. É luz. É o laser. Você pode fazer isso na tua casa. Tem gente que tem apontador de laser. Você deixar ele quietinho, colocar um papel, um anteparo, com dois buraquinhos pequenininhos para ele pegando, o laser vai ver esse padrão na tua casa. Mesma coisa. Isso é uma propriedade do que? De onda da luz. Por quê? Você está vendo aqui, ó. Eu não mostrei a onda mecânica lá? Você tinha interferência construtiva e destrutiva. Aqui também, ó. Aonde não aparece interferência destrutiva, aonde aparece construtiva. Beleza? E veja que no centro é mais intenso a luz. Por quê? Aí você tem uma interferência de máxima interferência construtiva. Beleza? Voltemos. Cadê o vídeo? Veja que eu estava falando de luz até agora. E o elétron? Elétron é partícula. Elétron é partícula. Elétron tem propriedade de partícula? Tem. Eu coloquei um vídeo para mostrar que... Ops, peraí. Eu coloquei um vídeo para mostrar que o elétron tem propriedade de partícula. Aqui. Os raios aqui é um catódicos, feixe de ao elétrons que baterem está em uma batendo e ventoinha fazendo mecânica posicionada dentro do tubo, a ele fazer muda girar. só, Então possuía carga, massa e, consequentemente, era polo uma da matéria. bateria para ele ficar Então os possuía elétrons ficam massa e, movimentando aquela consequentemente, ventoinha de um lado eram pro outro. matéria. Apenas isso. Mas Uma isso aqui ventoinha é uma mecânica. demonstração de que um feixe de elétrons tem propriedade de partícula. Ele faz movimentar um corpo. Beleza? Então, elétron, que é uma partícula, tem propriedade de partícula. Beleza? Como que fez esse experimento aí? Esse experimento é um tubo de Crookes que tem um gás aqui dentro, você dá uma descarga elétrica, você gera uma ionização, o elétron sai, dependendo de como você liga a bateria. Nesse caso aqui, o elétron dentro está do saindo tubo, do a fazer eletrodo aqui da girar. direita em direção Então, à possuía esquerda, porque na massa. esquerda está carregado positivamente. Aí o elétron bate na ventoinha, a ventoinha roda. No caso, o professor pode dizer que essa ventoinha seja a mesma carga do elétron? Não, a ventoinha é uma barreira material, é uma matéria que está lá. Só a luz que tem elétron na luz vai fazer... Essa luz, olha só, essa luz que vocês estão vendo aqui
Na verdade, é um fenômeno de excitação da descarga elétrica. Você está passando a energia para o gás que está lá dentro, você vê um pouco de luz. Mas você vê isso daí é um feixe de elétrons. Elétrons são energizados, né? Ele pode cair durante não é o elétron. As moléculas que estão aqui dentro podem sim absorver energia, inclusive do elétron que está se movimentando, e você vê essa luz. Mas aí tem um gás, então. Tem um gás aqui dentro. E o Rarefeito vai ter. Ou seja, de baixa concentração. Então, novamente, elétron, que é partícula, tem propriedade de partícula. Agora, veja, eu vou mostrar para vocês um fenômeno que elétron tem propriedade de onda. Elétron é partícula. É uma partícula. E ele tem propriedade de onda. Você falar que a luz tem propriedade de onda é uma coisa. Porque luz é onda eletromagnética. Você falar que a luz tem propriedade de partícula é bem complicado, mas tem, eu mostrei para vocês. O elétron, falar que tem propriedade de partícula não é complicado, porque o elétron é partícula. Agora, você falar que o elétron tem propriedade de onda... Vamos lá. Sério, filho? Não faça isso comigo. Até amanhã acaba. Bem, enquanto tá... O que é isso daqui? Isso aqui é um aparelho que vocês vão verificar. Ele causa um processo de ionização. O elétron vai... Eu não mostrei para vocês que a luz... Quando a luz passa por dois buraquinhos pequenininhos, ela faz um padrão de difração. Ou seja, você vai ver um padrão em que ora a luz aparece, ora a luz não aparece. Ora a luz aparece, ora a luz não aparece. Estão lembrados? Com laser. Mostrei antes. Isso é um padrão de onda. Mas tem que ter um obstáculo. Tem que ter um obstáculo. Dois buraquinhos. Eu falei, faz na casa de vocês. Tem que tentar fazer lá na casa. E tem que ser próximo, porque o laser, o diâmetro dele é pequenininho. No elétron, você vai ter um feixe de elétron. Você tem que fazer esse feixe de elétron passar por alguns obstáculos. Não dá para você colocar um papel. O que o pessoal fez? Pegou cristais de carbono, ou seja, pegou, por exemplo, carvão, poderia ser grafite, essa que você tem vocês têm para escrever. Pega uma folha fininha de grafite. O grafite tem na composição dele uma construção muito bem organizada de átomos de carbono. Então imagina, eu tenho um átomo de carbono aqui, aí eu tenho outro átomo de carbono aqui, aí eu tenho outro átomo de carbono aqui, ou seja, são anteparos. Se o elétron passar entre dois feixes, se ele tiver propriedade de onda, ele vai criar um padrão de interferência. Beleza? Entenderam aí? Se o elétron tiver propriedade de partícula e passar por uma folha de um cristal de grafite do que vocês têm aí, vai gerar um padrão de interferência. Ele vai fazer isso, nós vamos gerar um padrão de interferência. Ele vai gerar esferas concêntricas. Ora você vai ver luz, ora você não vai ver luz. Vamos ver lá, tá terminando. Oh, meu Deus, vai. É aqui, ó. A luz vai ser gerada aqui, ó. Ele explica. Olha aqui, ó. Veja, você tem no centro mais energia, por quê? São ondas, é o efeito de interações, efeito de interações construtivas. Aí é onde está havendo a maior construção das ondas. Veja que depois você tem uma diminuição da intensidade, depois aumenta de novo a circunferência. Ou seja, isso é um padrão de onda. Elétron possui propriedade de onda. Beleza? Essa informação é muito importante. Falar que elétron tem propriedade de onda é muito importante. Porque traz a possibilidade de você desenvolver uma outra mecânica, uma outra física. Uma física baseada em quê? Na propagação de onda. Eu vou repetir de novo. Quando você fala que o elétron tem propriedade de onda, traz a possibilidade de você descrever o movimento de elétrons através de onda.
E o que o pessoal fez? Que antes estava em onda. Que antes, exatamente. Até agora. Exatamente. Antes você tem o elétron, tá aqui o núcleo, o elétron tá aqui em volta. Você falar isso significa que você está fixando o posicionamento do elétron. Você não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Isso chama-se princípio, tá mais para frente, mas eu já vou falar agora. Princípio da incerteza de Heisenberg. Se você sabe onde o elétron está, você não sabe a velocidade dele, porque se você sabe onde está, você já influenciou nele, você parou ele, você deu uma energia, é um impacto que eu estou falando para você. Você está andando no corredor, vai uma pessoa, pum, em você, você vai alterar seu posicionamento, vai diminuir a sua velocidade. Vocês nunca deram topada nos outros, não? Que a pessoa fica até meio desnorteada lá, você diminui a velocidade da pessoa. É a mesma coisa do elétron. Se você consegue determinar a localização dele, você não sabe a velocidade dele. Se você determinar a velocidade dele, você não sabe a posição dele. Então você tem uma incerteza, uma imprecisão. Se você tem uma imprecisão na localização do elétron, como você pode falar que o elétron tem movimento bem definido em torno do núcleo? Nunca. Você não pode. Ou seja, o modelo de Bohr tem falha. Não dá para usar a mecânica clássica, a mecânica newtoniana. Então, quem descobriu que o elétron, esse negócio de onda, foi esse cara que eu tenho certeza, não foi Bohr. Não foi Bohr, foi chamado de Schrödinger. Depois vocês veem, ele escreve meio diferente. É um alemão que desenvolveu a mecânica quântica. E que usou a mecânica quântica para quê? Para descrever o movimento do elétron na forma de onda. Na forma de onda. Bem, calma aí. Vamos, meu filho. Continuemos. Onde que eu estava aqui? Aqui já passou. Do elétron. E aí, essa dualidade de partícula, esse vídeo, eu não vou passar, mas ele é tipo um filme animado. Ele fala justamente a respeito disso. Ele fala o seguinte, quando você... deixa eu colocar só um pouquinho aqui para vocês verem do que eu estou falando. Acho que esse aqui é pequenininho. Quando você passa partícula... Aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele falou assim, acho que você tem bolinhas de gude. Bolinhas de gude, você enxerga bolinhas de gude, né? Você pega bolinhas de gude, ó, tem duas fendas, ó. Vou mostrar de novo, ó. Ele pegou a bolinha de gude, duas fendas. Olha o que ele vai obter lá. Obteve um padrão que não é de interferência. Não é de interferência. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Lá. Aí... Ele vai falar, vamos quantizar agora. Quantizar, ele vai se transformar a bolinha de Gould em elétrons. Aí quando você coloca o elétron, calma aí. É aqui, ó. Os elétrons estão na forma. Acredite que isso são elétrons, é um feixe de elétrons. Quando você coloca o feixe de elétrons, ó, uma fenda, agora vai colocar duas. Olha o que vai acontecer. Pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, você vai ver um padrão de interferências construtivas e destrutivas. Mas como? Se eu pego... Ele fala, mas como que pode? Quando eu tenho uma bolona, eu não vejo isso. Quando eu pego uma bolinha, eu vejo. Pequenininha. Por causa, justamente é isso. A mecânica clássica não consegue explicar fenômenos quânticos. A mecânica clássica não consegue. Coisas grandes são coisas grandes. Por isso que a gente não sente... impactos energéticos de coisas grandes, mas de coisas pequenas. Tudo bem aí? Então, esse padrão de interferência aqui, você só vai ver para coisas pequenas. Aonde a mecânica clássica não funciona, tem que ser uma mecânica quântica. Vamos lá na mecânica quântica. Vamos, meu filho. Aí, olha só como são as coisas. Essa equação eu já tinha mostrado para vocês. É uma equação que demonstra a energia de onda luminosa. Onda luminosa. Essa outra aqui é a equação de Einstein, que demonstra a energia de partícula. Mas se... Vamos parar para pensar o seguinte. Se elétron é partícula e onda,
E se luz também é partícula e onda, por que eu não poderia só juntar essas duas equações? Entenderam aí? Eu vou repetir de novo. Essa equação é a equação que representa a energia de onda luminosa. Essa outra representa uma energia de partícula. Ora, se o elétron é onda e partícula, e se a luz também é onda e partícula, por que eu não posso juntar as duas? Aí um pesquisador pensou isso, chamado de de Broglie, juntou as duas e veja bem, o resultado dessa equação. Ele tem uma relação de comprimento de onda em relação a massa a velocidade. Massa vezes velocidade chama-se quantidade de momento. Quantidade de movimento. Mas vamos deixar isso para a física e vamos entrar aqui. Massa vezes velocidade. Veja bem o seguinte. Corpos muito pesados, ou seja, massa alta. Comprimento de onda pequeno. Comprimento de onda pequeno. Massas muito pequenininhas, comprimento de ondas grandes. Beleza? Então, comprimento de ondas grandes significa energias pequenas. Beleza? Comprimento de ondas pequenos, energias grandes. Se eu pegar um elétron, soltar do 12º andar e deixar ele cair na tua cabeça, tu não vai sentir. Mas se eu pular na tua cabeça, tu vai morrer. Porque eu tenho uma massa muito maior, a energia associada ao comprimento é muito maior. Entenderam? Continuando. Já falei do princípio da incerteza de Heisenberg. Então, essa questão é porque essa equação, todo esse raciocínio que a gente estou fazendo com vocês, ele chega no finalmente de um princípio de incerteza. Ora, se o elétron ele tem uma propriedade de onda-partícula. Se a luz tem propriedade de onda e partícula, e se a gente viu lá pela equação de de Broglie, dependendo da massa, o comprimento de onda vai ser menor ou maior, e isso vai influenciar, você está entendendo? Nessa quantidade de energia, fatalmente isso daí vai dar problemas na hora de você localizar a partícula. Então vai ser impossível ver a velocidade, a posição. Não, por isso, então, essa equação ela representa isso aqui: variação na posição e variação na velocidade. É a quantidade de movimento, é a velocidade. Você tem essas incertezas. Eu tenho um cálculo aqui, ó. Se você pegar um objeto como que é a posição de uma body good, a massa é 1 grama. Aí ele te dá uma velocidade de mais ou menos 1 milímetro por segundo. A imprecisão que você tem... Imagina que você jogou lá uma body good com uma determinada velocidade e você tira uma foto. Qual que vai ser a posição daquela bola? A imprecisão é 10 a menos 29. 10 a menos 29. Cara, 10 a menos 29 é 0,29 zeros. Ou seja, você sabe, você vê onde está a bola. Vocês entenderam? Agora... Se eu pego o elétron, olha, 10 a menos 9, a imprecisão começa a ficar maior, cara. Porque ele é pequenininho. Para vocês entenderem o que eu estou falando, é a pena. Um objeto muito leve, você vai pegar a pena e você desloca a pena. Como que você vai saber a localização da pena se você, ao tentar inferir onde a pena está, você deslocou a pena? Então, quando você vai medir, você desloca a pena, esse deslocamento é a incerteza. Entenderam aí? Então, a incerteza de Heisenberg é isso. Eu estou querendo ver onde está o elétron, eu acerto o elétron, eu já tirei ele da posição dele, eu vou ter um deslocamento. Só que o deslocamento, a imprecisão é muito maior no elétron do que em mim. Eu jogo um laser em mim aqui, eu não vou me movimentar. Entenderam aí? Bem, diante de tudo isso que eu falei para vocês, a principal coisa aí é saber que o elétron tem uma propriedade de onda. Se ele tem uma propriedade de onda, os físicos, então, desenvolveram uma maneira de fazer ou de estudar um cálculo, ou desenvolveram um cálculo para representar a movimentação de elétrons no espaço por meio de onda, por meio de equações que representavam a propagação de uma onda. Aqui não são ondas
eletrônicas. Aqui são ondas, novamente, mecânicas. E eles se basearam nisso, na propagação de ondas mecânicas. Essas ondas, só para vocês entenderem, é física, é uma história, preciso contar para depois mostrar o negócio. As ondas mecânicas, elas podem ser progressivas e estacionárias. Progressivas é igual lá na praia. Se você cria uma onda, a onda vai embora, ela vai quebrar a onda, ela morre a onda e vem uma outra onda e assim por diante. Aqui o exemplo é, você tem, aonde está aqui o vermelho, você solta uma gota, a gota bate na água, ela gera um movimento ondulatório. Lembra do tsunami? Você tem um movimento de placas tectônicas, o processo vai se propagar, é uma onda progressiva. Ondas estacionárias são diferentes. Alguém aqui já pulou corda? Acho que nem sabe o que é corda, né? Na minha época a gente pulava corda. Quando a gente pulava corda, tinha uns coleguinhas que era meio sem vergonha que ficava fazendo onda na corda, né? Para acertar o outro. Esse movimento, quando você pega a corda e você dá aquele solavanco na corda, você provoca uma propagação de onda. Veja, você provocou uma propagação de onda, a onda vai. Para a onda ir, bater no seu colega e voltar para você, tem uma condição específica. Existe uma condição específica para isso. Para se gerar ondas estacionárias e você ter aquele movimento ali, ó. Vai e volta, vai e volta. Beleza? Quem toca violão aqui? Tem gente que toca violão? Violão, eu não sei também tocar não. Não sei tocar nem cachorro. Assim, violão. Violão é um processo de ondas estacionárias. Aquele movimento que você faz na corda, que você aperta alguma, você dedilha lá a corda, ele está alterando o tamanho da corda. E o fato de você alterar o tamanho da corda, essa que é a condição para você ter uma propagação de 2 ondas, de 3 ondas, de 4 ondas. Beleza? Essa propagação de ondas, quando você tem uma única onda se propagando, você tem um único... Assim, preciso falar uma coisa para vocês, né? Essa parte do máximo da onda, que a gente chama de crista, na onda estacionária a gente chama de ventre. Nos pontos onde eu estou colocando o laser aqui, ó. Nos pontos onde você não vai ter propagação de onda, porque é onde a corda tá fixa. Lá não vai ter propagação de onda. Lá é chamado de nó ou nodo. Ou seja, é onde não existe propagação de onda. Percebe o seguinte, você percebe aonde eu estou com o laser que aqui você não vê propagação de onda? A propagação está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você não vê. Aqui você não vê. Aqui você também não vê. Eu tenho 2 ventres e 3 nodos. Ou 3 nó. Beleza? Aqui embaixo eu tenho 3 ventres, 1, 2, 3 e 4 nós. Aqui embaixo eu tenho 4 ventres, 1, 2, 3, 4, 5 nós. O que os caras fizeram? Simplesmente desenvolver equações matemáticas para representar esse tipo de propagação. Pudesse representar a propagação do elétron na forma de onda. Tudo bem? Bem, eu coloquei... a condição, né? Isso é importante. A condição, por exemplo, para você ter um ventre é que o comprimento da corda seja o comprimento de onda dividido por 2, ou seja, metade do comprimento de onda. Se você está balangando, veja que realmente é metade do comprimento de onda, porque se você tivesse 2, o comprimento de onda é a distância daqui até aqui, ó. Beleza? Ali, ó. Um comprimento de onda seria daqui até aqui. Beleza? Aqui eu tenho um só, é metade do comprimento de onda. Então, se a distância da corda for metade do comprimento de onda, eu vou ter um efeito de onda estacionária. Se eu quisesse ter 2 ventres, eu teria que ter N... o N
O N é o número de ventres. Beleza? Que daqui a pouco vai ser os níveis de energia. Tá bom? Mas aqui é o número de ventres. Tenho 2 ventres. Eu tenho que colocar 2 aqui. Aí o comprimento da corda tem que ser 1 comprimento de onda. Se eu tiver 3 ventres, vai ter que ser 3 meios de um comprimento de onda. Ou seja, sempre são proporções de um comprimento de onda. Sempre. Para que eu tenha essas situações de ondas estacionárias. Professor, e se não for 3 meios, eu vou conseguir ter esse terceiro harmônico? Não. Não vai. O que ele está criando aqui? Condições de quantização, ou seja, somente sobre condições especiais você vai ter a propagação da onda estacionária. Estão percebendo? O que eu falei antes? O Bohr também falou. Você precisa ter níveis de energia e você tem quantidade de energia. A energia, ou seja, o elétron não pode ter qualquer energia. O elétron tem uma quantidade de energia certa. Para sair do nível N igual a 1 para N igual a 2, tem uma quantidade de energia certa. Aqui ele está falando o seguinte: para que eu tenha uma propagação com 3 nó, eu preciso 3 ventres, eu preciso ter um comprimento, uma corda que tem um comprimento que é 3 meios do comprimento de onda. É uma condição isso. Bem, aqui é matemática, não faz, é só para mostrar para vocês que existe uma matemática sobre isso, uma física. Ah, precisa saber essa equação? Claro que não. Não precisa saber isso. Isso aqui é só para mostrar de onde saiu. Aqui, esse vídeo, eu só coloquei esse vídeo para que vocês vejam o fenômeno. Imagina ficar só naquela foto lá. Vocês precisam ver o trem acontecendo mesmo, para falar que é verdade, porque senão parece que é mentira. Esse vídeo, você vai ver que ele é em espanhol. Um pouco importa se vocês estão entendendo o que o cara está falando, não. O que eu quero é que vocês vejam o fenômeno. Vocês vão ver lá com 3 nó, com 4 nó, com 5 nó. E ele vai alterando a tensão da corda. A depender da tensão da corda, você vê o nó. A depender da tensão da corda, você não vê o nó. Ou seja, não vê o nó, não vê o ventre. Ou seja, tem condições para acontecer isso. Ou seja, você está falando o seguinte: o nível de energia dos elétrons, agora puxando para os elétrons, tem condições especiais. Eu vou criar uma equação da mecânica quântica e vou considerar a mesma coisa. O espaço onde o elétron está. Essa distância que é da corda é a distância do movimento do elétron. Significa o comprimento, por exemplo, do orbital. Entenderam aí? Eu tenho o comprimento da corda, da parede até aqui. En esta experiencia se van a estudiar los modos de vibración de una cuerda sujeta por sus 2 extremos en función de la fuerza Olha o só, eu tensión. vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. É que ele está explicando. Aqui, por exemplo, ó, eu vou. No debemos Olha, dá uma olvidar olhada, que Ele un vai modo de baixando, ó, 3 vibración nós. no puede 3 tener ventres. cualquier longitud de onda, ya que solo Tá aquellas vendo? que Ele tem que ficar satisfacen la procurando ecuación para. que relaciona la Senão longitud de ele onda não con la acha a longitud de la condição. cuerda son las que dan lugar a Ó, é ondas onda estacionária. estacionarias. Parece que ela fica parada, mas não tá, ela tá indo e voltando. Estas longitudes de onda son Oh, funciones de perdió la onda tensión estacionario. y por tanto solo se producen ondas estacionarias consiguió de novo. para determinados valores de la tensión. Entenderam aí o que eu tô falando? Ou seja, não é qualquer onda ou não é qualquer situação que vai gerar onda estacionária. É uma condição muito Veamos de particular. nuevo cómo modificando la Otra tensión de la condición cuerda particular, se van comprimento, obteniendo comprimento distintas tal, ondas estacionarias en la misma. Que permita ter 4. Aqui, ele vai fazer com 1. Ó, vamos ver. Ó, El caso conseguiu ali, ó. n igual a 1 se conoce como modo Aí eu vou fazer com fundamental, 2. mientras que el resto de modos se denominan armónicos. Ó, olha só, tá vendo? Una vez fijada la frecuencia de la fuerza bien oscilante, diferente. es decir, Não é? la del Se motor, quando ele acha, vamos parece que ele tá cambiando la parado. tensión a onda. para buscar los distintos modos de Ó, esse aí oscilación de com la cuerda. 3. Vamos lá com 4. Ó, você percebe como quando perde o estado de Puede comprobarse como la a distancia condição para você entre ter onda dos estacionária, nodos você não vê mais onda consecutivos estacionária, ela fica es vibrando igual doida. a media longitud de onda. Muito bem. Solo se produce en resonancia de la cuerda, Vamos satisface ahí. la condición de resonancia. Não dorme, não. Aí o que aconteceu? Elétron
Elétron é onda. Então eu tenho que procurar uma forma de representar a propagação do elétron na forma de onda. Segundo, onda estacionária, porque eu posso representar uma onda na forma de onda progressiva ou onda estacionária. O que o Schrödinger, que é esse nome aqui, o Schrödinger fez? Uniu ondas estacionárias com a representação do elétron no espaço. A equação dele é essa aqui. Vocês precisam saber essa equação? Claro que não. É só para vocês verem que é bonita a equação. Bonita. Ela depende, sabe? Tem condições aqui, você está entendendo? O que vem a ser... quando o professor mostrou isso aqui para mim, eu falei, meu Deus, o que é esse garfo aqui, meu Deus? Isso aqui é uma função. É uma função de onda. Que varia em função do tempo, tá vendo aqui, ó? Uma função matemática que varia em função do tempo, que está sendo derivada em função do tempo. Muito bem. Olha só, estou abrindo a equação. Beleza aí, moçada? Vocês querem assistir a aula aí? Obrigada pelo convite. Olha só. Aí, aqui eu estou abrindo a equação, só para mostrar para vocês. Ó. Essa equação mostra a energia do elétron nessa propagação, ou seja, a energia da onda, e mostra também a questão, veja, a função representa a amplitude da onda, o E, a energia da onda, o H é um operador matemático, e esse V aqui é a potência da onda. Veja que numa equação que eu mostrei que era, olha só como é simples aqui, uma maneira mais simples de representar. Energia da onda, a amplitude da onda e esse operador matemático. Vocês precisam decorar isso aqui? Claro que não. Mas por que é importante eu mostrar isso? É porque quando você trabalha com essa equação me dá um resultado. Ela me dá um resultado. Eu pego uma equação matemática, que é essa, que é a equação de Schrödinger, usando mecânica quântica, eu começo a fazer cálculos. E esses cálculos me dão superfícies de resposta. Que superfícies de resposta são essas? Me dão superfícies de respostas que são regiões de maior probabilidade de você encontrar o elétron. Então, aqui, é só para mostrar para vocês, partícula na caixa, como que o Schrödinger chegou nesse raciocínio. Aqui você tem uma caixa, aqui você tem uma distância L, que seria o comprimento da corda. A caixa é o orbital. O comprimento da corda é o comprimento desse orbital. É onde o elétron pode ficar se movimentando. Isso aqui é bidimensional. Elétron não é bidimensional, elétron é tridimensional. Beleza? Tu sabes que tridimensional vai ficar pior, né? Nos cálculos. Aqui é bidimensional. Aí enfim, ele faz cálculos, ele acha a energia relacionada a um determinado N. O que são esses N's? O número dos ventres. Que, falando do elétron, seria a energia dos níveis de energia. Os níveis de energia, N igual a 1, N igual a 2. Então, os níveis de energia, se você fizer uma associação, os níveis de energia são... Nível de energia igual a N igual a 1 representa o quê? Um ventre. O nível de energia N igual a 2, 2 ventres. O nível de energia igual a N igual a 3, 3 ventres. 4 ventres. 5. Tem livro que fala que tem até 7 níveis. Tem quanto você quiser, é equação matemática. Tu vai colocar quanto você quiser, pô. 8, 9, 10, 11. Mas por que não mostra? Porque senão o cara vai ter que começar a falar de mecânica quântica. E muitas vezes o professor não sabe nem mecânica quântica. Para falar para o aluno de ensino médio. Aí ele não vai saber falar, ele vai contar umas baboseiras lá e o aluno não vai entender. Já é difícil, já. Eu estou tentando aqui falando já é difícil. Imagina você falando para o aluno de ensino médio. Agora, não dá para mostrar, daqui a pouco mostrar a figura, falar que o orbital é aquilo e não falar que se trata de uma superfície de resposta de uma equação matemática. Porque senão você coloca na cabeça do aluno que o elétron está naquela bola. E não é isso. Entenderam?
Bem, deixa eu... Aqui, ó. Isso que é importante. O que a equação me mostra? Aqui é a amplitude das ondas. Eu vou vir para cá. Quando você tem essa função de onda ao quadrado, ela me dá uma densidade de probabilidade. É a probabilidade de você encontrar o elétron em uma determinada região do espaço em função do volume, ou seja, em função do espaço que o elétron se encontra. Olha só aqui embaixo, vou começar aqui embaixo. Isso aqui é uma probabilidade. N igual a 1. Um ventre. Lembra? Um ventre. Ó, um ventre. Aonde está a maior probabilidade de você encontrar o elétron? Aqui, ó. Aonde está a bolinha vermelha. Aonde está a seta. Aonde é a menor probabilidade? Aqui, ó. 2 ventres. Onde existe a maior probabilidade de você encontrar o elétron? Aqui, ó. Nessa região e nessa região. O ventre é essa região que está saltada. Aonde eu estou apontando é onde tem a maior probabilidade, onde você tem o pico de máximo. Ah, como eu sei isso? Para quem não está entendendo, é onde está, ó, aonde tem maior probabilidade, aonde está mais vermelho. À medida que eu vou me afastando, vai ficando menos vermelho. Beleza? Até ficar preto. Onde está preto, menor probabilidade, 0. Probabilidade 0 de encontrar o elétron. 3 ventres. 3 ventres. 3 regiões para você encontrar o elétron. 4 ventres. 4 regiões para você encontrar o elétron. 5 regiões. Tudo bem aí? Estou falando de mecânica quântica. Olha, eu estou falando de equação estacionária. Estava falando de propagação, né, de onda. A onda pode se propagar de forma progressiva ou ondas estacionárias. Schrödinger pegou as ondas estacionárias e criou uma equação para fazer conta e representar o movimento do elétron na forma ondulatória. Beleza? Quando você pega essa equação e você coloca ela ao quadrado, você tem uma probabilidade ou uma densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Isso é muito importante. Se você não... Veja bem, se eu não consigo achar o elétron com precisão, pelo menos a probabilidade é alguma coisa, concorda? É outra mecânica isso. Eu não estou falando de precisão, estou falando de possibilidade. Bem, aqui é só mostrando a equação. A equação, usando a mecânica quântica, ela é muito próxima à equação, se vocês compararem lá com a equação do hidrogênio, do Bohr. Mas o Bohr não consegue usar a mesma equação dele para um outro elemento químico. A mecânica quântica consegue. Porque a mecânica quântica, ela trabalha para a equação de Schrödinger, para ser resolvida, ela precisa de 4 números. 4 números quânticos. Sem esses números quânticos, a equação de Schrödinger não consegue ser calculada. Um desses números quânticos é esse N aqui, que nós chamamos número quântico principal, ou os níveis de energia. Nível igual a 1 ventre. Uma região, se encontrar a probabilidade do elétron. 2 ventres, 2 regiões. 3 ventres, 3 regiões. Beleza aí? Tudo bem, gente? Aí, veja, aqui é só o valor, né, da energia. Veja, é negativa. Eu já tinha falado para vocês que ela era negativa. Já tinha mostrado que é inversamente proporcional a N. Ele só está mostrando aqui que depende em função da carga também, do Z, ué. Veja que Bohr nem colocou uma dependência do nível de energia em função esse Z. É a carga... É o valor da carga do núcleo. O valor da carga do núcleo. Quanto maior for a carga do núcleo, quanto maior a carga do núcleo, mais você vai atrair o elétron. Maior vai ser a atração, mais próximo do núcleo vai estar. Maior vai ser o valor da energia. Deixa eu voltar aqui. Aí, professor, quando eu perguntei sobre essa questão do núcleo, foi exatamente para isso aí, para saber se ele poderia ser responsável pela mudança de camada do elétron. Ele poderia ser. O núcleo não. Não?
Não, o núcleo aqui... Calma aí, deixa eu voltar aqui. Os níveis de energia, eles são influenciados pelas cargas que estão no núcleo. Agora, tudo depende qual que é o nível de energia. Se o nível de energia for um nível de energia próximo ao núcleo, ele vai estar colado mais ao núcleo. Se ele for lá longe do núcleo, o valor da energia daquele nível vai ser menor. Mas ele vai sentir menos o núcleo. Tudo bem? Só um minutinho aqui, deixa eu... Voltando, quem está acompanhando a gente aqui gravado, é porque saiu de novo aqui, viu, gente? Cada uma hora a gente tem que rezar para aparecer. Um aqui. Eu vou fazer chamada, gente. Como eu sou mal, né? Eu tava esquecendo de fazer chamada. Vocês têm que me lembrar, gente. Fazer chamada. Ó, lembra aí o nome dos colegas que já foram, hein? Vamos lá. Dia 29. As aulas de sábado, eu não faço chamada, eu coloco lá para vocês. Então, não vai ter chamada, beleza? Não vai ter chamada significa, não vai ter falta. Adriane. Alexandre. Dona Edna. Alexandre. Alexandre. Ana Letícia. Ana Letícia. Bruna. Carlos Magno. Dona Edna. Eduardo. Emanuele. Felipe. Felipe André Ferreira Martins. O primeiro Felipe é o que nunca veio. O segundo Felipe é o nosso. Felipe, é que um é Felipe, o outro é Felipe. Felipe Pirola. Cara, eu conheci trabalhei com uma pirola. Esqueci o nome dela. Vou lembrar para perguntar talvez essas coisas. Júlia. Júlia. Hélio. Me faz uma coisa, ela tem quantas faltas? Oi? Ela tem quantas faltas? Até agora, Júlia? 4. Até do primeiro dia eu tenho que ver. Do primeiro dia eu tenho que ver. Igor. Pô, gente, os caras não gostam de mim, não? Josiana. Josias. Cadê meu filho? Jusicleide. Opa. Larissa. Quase que eu errei seu nome. Falei certo? Eu tava lendo, pronunciando. Larissa. Lucas. Pode, Jusicleide. Você quer que eu chame de Jusicleide ou você quer que eu chame de Jusicleide? O Lucas, já falei? Você falou tem dois. Os dois? O Lucas Almeida. E Lucas Venturim. Você não é parente da Renata Venturim, não, né? Eu tenho tantas parentesco com o café com Luiz, que eu tenho uma servidora que trabalha comigo, chama Renata Venturim. Luiz Carlos Barreira.
Mackenza. Nome diferente, Mackenza. Maria Eduarda. Não é brasileiro, sou canadense? É mesmo? Você viu? Eu tô virando professor. Vou até tomar água. Tô virando professor internacional, filho. Tem até aluno do Canadá. Maria Eduarda. Messias. Pô, bicho. Natália. Vai voltar, mas até o momento. Natânia. Tá pior que tá gravando. Natânia. Oi. Natália não é aquela não, que eu tinha aqui, Natália. Tô bem. Natânia. Natânia não respondeu. Núbia. Pamela. Patrícia. Pedro. Cadê meu? Rafael. Robert. Ronaldo. Saulo. Ô, Saulo. Meu Deus, como que pronuncia isso? Shaira, é isso? Eu não sei, não. Tamires. Taiane. Tila. É isso mesmo, gente? Tila Cristina Martins. Vanete. Wesley. Alguém não foi chamado? Você está só cuidando da sua mãe? Você está cuidando da sua mãe? Alguém não foi chamado, gente? Você tá matriculado mesmo? Não. Não, então tá bom. Tá aí, cuida da sua mãe. Tô falando que os alunos gostam desse minha aula, que quer reprovar para ficar aqui. Olha só. Aonde que eu tô aqui? Não, isso daqui não. Já falei das probabilidades. Olha, só mostrar para vocês aqui, ó. Oh, meu Deus. Olha só a equação de Schrödinger tridimensional. É muito bonita. Mas não é para vocês decorar isso. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante. Eu vou falar de orbitais. Desculpa. O que são orbitais? Agora, falar o que... Eu falei tudo isso para chegar aqui nos orbitais. Porque quando você fala de orbital, você vai falar para o aluno, o cara já mostra uma figura como essa aqui, ó. Uma bola, que é o orbital S. Perceba muito bem que aí você tem uma bola, no centro você tem uma região mais preta e depois começa a ficar menos preta. Vocês conseguem ver isso? E isso é uma superfície de resposta. Tridimensional, inclusive. Superfície de resposta. Isso aí é dado pela equação de Schrödinger. Ah, mas por quê? É dado para a equação de Schrödinger quando n é igual a 1. N igual a 1 significa 1 ventre. Beleza? Porque lá no centro? A probabilidade do elétron está mais próximo do centro. E no centro tem o quê? O núcleo. Entendeu? E aí o espaçamento é maior. Não entendi. No caso, só vai se aplicar se só tiver um ventre? Só um ventre. Agora, por que eles não mostram a figura assim, meio embaçada? Porque, primeiro, que eu não ia saber responder. Muita gente não ia responder. Segundo, porque o pessoal procura representar o quê? A parte mais escura, que é do centro. E aí ele vai e me representa assim, ó. Beleza?
Ou seja, você vê que ela está uniforme. Ou representa assim. Ah, não, assim não. Assim. Ué, gente. Por que não mudou? Oh, Jesus. Você vê que nem o computador quer trabalhar, né? É porque já tá na hora, né? Não. Ligado, funcionando. Não, vocês estão muito nervosos. Vocês têm que sempre ficar mais calmo. Acho que a gente precisa de um intervalo. Tipo de um Agora vai. Olha só, voltando aqui. O pessoal, de vez de mostrar assim, mostrar dessa maneira, né, desfocado, eles mostram assim. E aí ele vem para o aluno, ó, isso aqui é um orbital S. Aí o aluno olha essa bola, ele acha que o elétron está preso lá dentro daquela bola. É o que eu tô pensando. Eu vou repetir de novo. Aquilo é uma probabilidade. A maior probabilidade é de estar naquela região. Mas é probabilidade. Pode ser que, como eles estão mostrando na região de maior probabilidade, pode ser que mais para onde está aqui a seta, o elétron pode estar lá também. Entenderam? Mas... Agora, veja, isso daí... Isso tudo tá em volta do núcleo. Veja bem, o núcleo tá lá dentro. É lá dentro? Não tá dentro não. Aí é o orbital, onde o elétron está. Não vamos olhar para o núcleo ainda. Até mais. Aí é onde o elétron está se movimentando. O núcleo poderia estar em outra região, inclusive. Poderia estar em outra região. Mas poderia estar aí dentro. Mas aí ele não ia girar ao redor do núcleo. Exatamente. Mas é isso que eu preciso que vocês entendam. Quando a gente olha o modelo lá de Bohr, na cabeça do aluno, ele vê isso aqui, ele não consegue associar esta bola com aquele movimento circular. Mas não é mesmo para fazer isso. Não é mesmo, porque não é a mesma coisa. Entenderam? É mais fácil para o ensino médio você mostrar aquele movimento circular, porque é simples a gente ver lá o núcleo e o elétron ficar circulando ali. Quando você mostra um trem desse, você não está mostrando nem onde está o núcleo. Aí é uma região de se encontrar o elétron. Mas, digamos que o núcleo esteja mais na extremidade. O elétron, ele tem uma órbita ao redor do núcleo. Não, senhor. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode estar vagando. Se ele estivesse no extremo, em algum momento, ele chegaria mais próximo. É que você está tentando fazer uma associação daquele movimento circular com isso aqui. Não faça isso. Porque o elétron não tem um lugar específico. Exatamente. Ele pode estar em qualquer lugar aí. Ó. Percebe? O núcleo também pode ser. Vocês foram enganados. Entenderam? Quando falaram do orbital para vocês. Não associa aquele movimento circular fazendo circular e não tem nada circular. A gente nem sabe como o elétron está movendo. Aí é uma superfície de resposta de maior probabilidade de encontrar. E aqui embaixo, então, ó, do orbital. Daqui a pouco eu vou falar do orbital P, eu vou voltar lá. Aqui é o orbital P. Aí, imagina na cabeça do aluno que ele está vendo o elétron, ele está olhando para aquele do Bohr, o elétron está fazendo assim, ó. Como que o elétron pode fazer assim com um orbital desse aqui, ó? Isso aqui é a maior probabilidade de você encontrar o elétron no orbital P. Aí, o orbital P, aonde eu estou aqui, ó, na seta, no meio, a probabilidade é zero. Zero. Se o núcleo estiver lá no centro, zero possibilidade do elétron estar lá no centro. Mas aí, se o núcleo estivesse lá, numa posição daquele lá. Agora, o elétron poderia estar aqui, por exemplo? Ali eu não sei, mas... Já pensou? Eu teria que cortar um... Se o elétron estivesse aqui, a probabilidade é quase zero. Se estivesse no meio. A probabilidade é zero. Zero aqui, ó. Aqui é zero. Aqui também. Aqui tá fora. Mas é porque, veja, aqui eles estão mostrando a região de maior probabilidade. Aí ele não está mostrando aquele desfocado, entendeu? Porque é uma super de resposta. Aquilo lá é um degradê, entendeu? Você sai do mais escuro para o mais claro. Então a probabilidade de estar no escuro é maior. Claro, muito maior. Mas pode ter do lado de fora também. Pode, porque ele não está mostrando o degradê. É isso que eu estou falando.
A gente teria que ver o degradê até não aparecer mais. Entendeu? Ah, mas e o movimento circular? Não pense em movimento circular quando olhar isso. Não pense. Não pense. Aqui é só uma região de maior probabilidade de encontrar um elétron. Ele pode até ter movimento circular, mas não necessariamente ao redor do núcleo. Não necessariamente ao redor do núcleo. Pode ser circular, mas não vai ser circular. É doido. Doido. O elétron é doido. Veja bem, outra coisa. Eu falei o seguinte, a mecânica... Para você ter a equação de Schrödinger funcionar, você ter o cálculo, você precisa de 4 números. Um deles é o principal, o número quântico principal, que são os níveis de energia, que está relacionado aos ventres. N é igual a 1, 1 vento. Nível N1. N igual a 2, N igual a 3. Veja que não existe N igual a 0. Então não tem energia do elétron igual a 0. Isso é uma informação importante. Não, ele não seria nem negativo. Não existe N, não existe N igual a 0. N nulo. Porque não existe ventre 0. Existe um ventre. Ou seja, você tem um ápice, pelo menos. Então, a energia do elétron nunca vai ser 0. Beleza? Nunca vai ser 0. A energia do elétron. Isso é uma informação importante. Existe um segundo número quântico. Segundo número quântico, chamado número quântico secundário. O que é esse número quântico secundário? Define só um minutinho, gente. Tá difícil, hein? Define o formato do orbital. O que é o formato do orbital? O formato da superfície de resposta. Ela pode ser uma superfície de resposta esférica, ela pode ser uma superfície de resposta lobular. Aí, pra gente definir isso, tem uma regrinha aqui. Uma regrinha. Um valor, porque isso aí foi associado a um número, né? Eu preciso ter um número lá para colocar na equação. Para a gente definir esse número secundário, o valor, que é L, ele representa com a letra L, ele vai depender também do valor de N, que é o número quântico principal. Ele pode ser, veja bem, vai depender de N, ele pode apresentar valores inteiros de 0, então o número quântico secundário pode ser 0. O principal não, o secundário pode. De 0 até N menos 1. Então, veja bem, exemplo. N igual a 1, ou seja, primeiro nível de energia. 1 ventre. O L pode ser 0 e pode ser 0 e 0 menos 1. Desculpa. 1 menos 1 é 0, beleza? Ele pode ser 0. Aí você pega aqui 1, né? N igual a 1, vou colocar aqui, ó. 1 menos 1 é 0. Ou seja, L é igual a 0. No caso também é porque isso aí explicaria a probabilidade, então pode dizer que ele não pode achar o elétron também, né? Porque esse segundo número... Não, o 0 não está falando de probabilidade. O 0. N igual a 2. 2 ventres. Ó, 2 ventres. Aí eu venho aqui, ó. L, o que está falando? L depende do valor de N. Eu tenho N igual a 2, né? E ele pode apresentar valores inteiros de 0 até N menos 1. O N é igual a 2. Bom descanso. 2 menos 1 é o quê? 1. O resultado é 1. Então o L pode ser 0 e pode ser 1. Veja bem, eu tenho 2 números aqui, ó. 0 e 1. N igual a 2 representa quantos ventres? 2 ventres. 2 números quânticos secundários. 2 números quânticos secundários. 2 formatos diferentes de orbital. N igual a 3. 3 ventres. Se tem 3 ventres, tem que ter 3 modelos, 3 formas, 3 orbitais. Qual que são esses números? Pode ser 0 e pode ir até N menos 1. Se é 3, 3 menos 1, ele pode ir até 2. Então ele vai ser 0, 1 e 2. Se o N é igual a 4, tá aqui. E o número quântico secundário sai de 0 e ele vai até N menos 1, 4 menos 1 é 3. Então ele vai ser 0, 1, 2 e 3. Perceba, eu tenho 4 números aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. 4 ventres, 4 formatos de orbitais diferentes. Beleza?
Esses números receberam letras, porque imagina você falar, esse aqui é o orbital 1, esse aqui é o orbital... Imagina só, esse aqui é o orbital do N igual a 1, do L igual a 1. Eu ia ficar doido. Então, o formato do orbital foi dado letra. Quando é L... Desculpe. Quando L é igual a 0, o subnível, que chama-se subnível, S. Quando L é igual a 1, P. Quando L é igual a 2, D. Quando L é igual a 3, F. E quando for 4, aí você continua. F, G, H, I... Que poderia ser. Agora, veja... Quando você vai estudar isso aqui, ou alguém vai falar alguma coisa para vocês, eles vão chegar até o F. E passa a ideia, parece que só tem o orbital F, até o orbital F. Orbital S, P, D, F. Mas poderia ter vários, porque, novamente, é uma resposta de uma equação matemática. Compreenderam aí? Compreenderam mesmo? Terceiro número quântico. Vamos lá. Terceiro número quântico. Número quântico magnético. Sabe o que é esse número quântico magnético? Está relacionado à posição no espaço. A posição do elétron no espaço. Aqui, está bem pequenininho, mas aqui você tem um vetor. Aqui, ó. Você tem o eixo X, Y e Z. O elétron está aqui onde está... Deixa eu colocar uma... O elétron está aqui, ó. Onde está o vermelho. Até o vermelho tem uma linha azul. Aquilo é um vetor. Esse vetor ele representa o movimento do elétron. Então, o vetor está aqui, ó. Esse vetor ele pode movimentar para cá, ele pode movimentar para cá, ele pode movimentar para cá, ele pode movimentar para dentro. Ou seja, ele está representando o movimento do elétron no espaço. Beleza? Vamos descansar aí. Esse movimento do elétron no espaço é que vai definir a posição de probabilidade dele em alguma região do espaço. Então você imagina o seguinte, você tem aqui, ó, o elétron está aqui. Qual que é a probabilidade do elétron estar aqui, ó? Beleza? Se eu movimentar um pouquinho, qual que é a probabilidade do elétron estar aqui, ó? Esse número quântico vai definir quantas posições no espaço eu vou ter para cada um dos subníveis. Eu posso ter um, posso ter dois, ter... Para cada uma dessa posição, eu vou ter uma probabilidade. Ou seja, para cada uma dessa posição, eu vou ter um orbital. Porque o orbital é a região de maior probabilidade de você encontrar o elétron. Como que você acha isso? Esse número quântico vai depender do número quântico L. L é o número quântico secundário. E pode assumir valor de menos L até L. É mais fácil esse, menos L até L. Então você veja, se L for igual a 0... que é o subnível S, você pode de menos L até mais L. Existe menos 0 ou mais 0? Não existe. Então eu vou ter uma única posição no espaço para elétrons que estão localizados nesse subnível S. Uma única posição no espaço. Beleza? A única probabilidade, no caso, ou não? Uma única probabilidade para esse subnível. Uma única região provável de você encontrar o elétron. L igual a 1. L igual a 1 significa que pode ser menos 1, tem que passar pelo 0 e chegar no 1. 3 posições. 3 regiões de probabilidade. 3 orbitais. Beleza? L igual a 2. Menos 2, menos 1... 0, 1 e 2. 5 orbitais, 5 regiões no espaço. L igual a 3, ó. L igual a 3 é o orbital F. Se você tem 3, pode sair de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Isso aí são 7 orbitais, 7 regiões no espaço. Veja que... Por que eles não continuam? Porque começa a aumentar muito. E ninguém vai falar isso no ensino médio. Aliás, eu duvido que alguém chegue em número quântico no ensino médio. Duvido. Mas fala de orbital, mas fala e o aluno não vai entender nada. Né? E depois, o último número quântico, importante, chama-se número quântico spin. Já ouviram falar de spin? Uma marca de carro. É. E spin significa rotação. É o movimento do elétron em torno do seu eixo.
pense assim, mentalize, no torno do seu eixo. Então, mentalize o elétron, ele se movimentando em torno do seu eixo. Ele pode ter um movimento horário ou pode ter um movimento anti-horário, beleza? Esse movimento horário-anti-horário, para ficar fácil para a gente entender, hein? Um movimento horário-anti-horário, você imagina que está o elétron aqui, né? Ele pode girar no movimento anti-horário ou ele pode virar no movimento horário. Beleza? Se ele movimenta no movimento horário ou anti-horário, isso é dado um número. Menos meio ou mais meio. E aí na cabeça também, nós parece que é só menos meio mais meio. Mas como é uma equação matemática, o spin pode ser vários outros números. Porque o elétron pode estar movimentando aqui, mais ou menos meio, mas pode estar assim, e estar movimentando e ter um movimento desuniforme. E você ter outros números, que são números isso. Tudo bem? Mas pra gente aqui só vai funcionar menos meio e mais meio. Esse movimento pode mudar de acordo com a... Pode mudar. Olha só, agora você lembra que eu falei de ventre, não lembra? Falei de ventre. Olha como são as coisas, hein? N igual a 1 ventre. Uma região de probabilidade de encontrar o elétron. Veja, uma região. Ah, mas professor, por que está esse monte de ponto? Justamente para você ver onde estão as regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron. Veja que aqui a região tem mais ponto, aqui tem menos ponto e aqui cada vez menos ponto. Beleza? Isso aqui, esses pontos vêm da onde? Dos cálculos da mecânica quântica. Aí o cara pega aquilo, pinta tudo. 2S, olha. 2 significa N igual a 2. N igual a 2, 2 ventres. 2 regiões para você encontrar o elétron. 2 regiões. 1, 2. Beleza? E uma no meio que é 0 probabilidade. N igual a 3. Vamos descansar aí, moçada. 3 ventres. 3 ventres. 1, 2, 3 ventres. Falou, gente. Bom final de semana. E você tem espaços aqui, ó, de menor probabilidade de encontrar elétron. Só que como que o pessoal mostra isso? Assim, ó. Olha a diferença. Diferente, né? Muito diferente. Professor, minha professora chegou a mostrar aquele outro lá, o primeiro, mas eu até pintei lá com a laboratório que a gente fez um projeto, né? Volta lá no último slide. Isso, o primeiro. Aí a gente até pintou esse modelo. É um orbital 1S. Agora, veja, esse gráfico ele só está mostrando o seguinte. Veja, no eixo aqui é a probabilidade de você encontrar o elétron e aqui é a distância do núcleo. Então, aonde estaria o núcleo? Aqui, ó, onde está a bolinha. Aqui está o núcleo. Beleza? Perceba o seguinte. Se o núcleo ele está aqui, se o núcleo está aqui, no orbital 1S, os elétrons vão estar mais próximos do núcleo do que no orbital 2S. Olha, 2S tem 2 regiões, 2 ventres. O que acontece, gente? Veja, tem 2 ventres. Se o núcleo tivesse aqui no centro, o elétron pode estar, probabilidade, poderia estar lá no centro. Esse elétron está muito grudado ao núcleo. Os outros elétrons que estão mais afastados sentem o elétron que está mais próximo do núcleo. Esses elétrons que estão mais próximos do núcleo aqui, eles criam uma barreira. Eles criam um efeito de blindagem. Nós falamos de um efeito de blindagem em relação aos elétrons que estão mais externos. Conclusão, os elétrons que estão mais externos, eles têm mais energia. Mais energia significa mais energia para se movimentar. E aí você acaba tendo, como eles têm mais energia para se movimentar, veja aqui que a probabilidade é maior dos elétrons que estão mais afastados do que aqui. Beleza? E aí, e com 3, mesma coisa. Com 3 significa que eu tenho 2 barreiras. Eu tenho essa barreira e essa barreira para chegar no terceiro. E aí você vai ter mais elétrons afastados por causa dessa barreira energética, da barreira. Até mais, então é bom final de semana. Até mais. Valeu.
Cuida bem da dona Edna aí. Até mais. É isso aí, dona Edna. Até mais. Aí, veja. Nós temos 3 regiões de probabilidade. E essa região, a terceira região, é uma região de maior probabilidade de você encontrar. Maior probabilidade, sim, de você encontrar mais elétrons. Ou de maior probabilidade, maior intensidade de probabilidade. Tudo bem aí? E, por fim, olha só como são as coisas. Isso é o que mostra para os alunos. Isso aqui é um orbital P. Isso aqui é um orbital S. Isso aqui é um orbital D. Você imagina na cabeça de um aluno que está na cabeça dele imaginando que o elétron está movimentando em torno do núcleo, ele vê um trem desse. Na cabeça dele, ele vai achar que o elétron está aqui, ó. Aí ele fala, meu Deus, como que o elétron... Ele não está nada, aqui são apenas regiões de maior probabilidade de você encontrar elétron. Como que ele sai daqui para cá? Não pense. Não pense isso. Não, trazendo essa ideia de órbita, ele vai achar que o núcleo é todo que está no meio. Então, poderia estar. O núcleo poderia estar aqui onde está. Poderia, não tem problema. Esse daqui, esse último aqui que tem um anel em volta, poderia imaginar que o núcleo é todo esse na vertical. E os elétrons fossem... Então, isso daí você acaba... Aqui, olha o orbital F. Aqui são orbitais F. Percebe como é? Não tem como você fazer essa associação do elétron se movimentando, em torno do núcleo. Então, assim, pra gente ir já para os finalmente, que é importante isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Esses pesquisadores, o Otto Stern e o Walter Gerlach, eles perceberam o seguinte, que existiam alguns... Quando ele inseria, né, aqui é uma fonte de átomos, você vê que ele está colocando átomos de prata. Ele jogava os átomos de prata, alguns átomos sofria deflexão para cima, outros para baixo. Mas, porra, não é possível. E aqui você tem um ímã, né? Então ele jogava os átomos de prata para passar pelo ímã. Quando ele saía do ímã, você tinha um movimento dos elétrons, ou para cima ou para baixo. E alguns até poderiam ficar no meio. Por que acontece isso, né? Por que tem átomos que, se você jogar ele num campo magnético, ou seja, num ímã, ele vai sentir, e por que tem átomos que não vai sentir? Isso não é uma propriedade comum a todas as substâncias. Não é uma propriedade comum a todas as substâncias. Então, vamos pensar aqui no elétron. Aqui você tem a bolinha está representando o elétron. Beleza? Aqui ela está no movimento anti-horário. Beleza? A primeira aqui, movimento anti-horário. Nesse movimento anti-horário, ela está gerando, um campo magnético que está indo do norte para o sul aqui, ó. Então, o movimento de baixo para cima, beleza? Campo magnético. Essas linhas vermelhas de campo magnético. Lembrando que eu falei para vocês, qualquer energia elétrica gera um campo magnético. Essas linhas vermelhas estão representando o campo magnético porque o elétron está girando em torno dele. Beleza? Esse outro elétron, no canto da direita, ele está se girando no sentido horário e está gerando um campo magnético inverso, norte para sul. O que isso significa? Significa o seguinte, se você coloca 2 elétrons que têm movimentos inversos, ou seja, um movimenta horário, outro movimenta anti-horário, ele gera campos magnéticos contrários. Campos magnéticos contrários se atraem. Eles minimizam, o campo magnético contrário, eles se minimizam o efeito repulsivo dos 2 elétrons. Por isso que no orbital só cabem 2 elétrons. E 2 elétrons com spins contrários. Não cabe 2 elétrons com spins iguais, com movimento de rotações iguais. Porque se funcionasse, se ocorresse elétrons com spins iguais,
E eu vou mostrar aqui, iguais aqui, olha. Veja, você tem aqui, cadê? 2 elétrons com movimentos iguais, ó, horário. Elétron com elétron já não gosta porque são cargas negativas. E com campos magnéticos iguais, isso é impossível. Nunca um orbital aguentaria um trem desse. E aí que explica o hélio, então, também é professor, com os 2 elétrons, com um elétron invertido em relação ao outro, com movimentos diferentes. Porque nessa situação, a anulação do campo magnético provoca uma diminuição da energia repulsiva entre os elétrons. Agora, veja bem o seguinte. Agora que eu vou passar a informação para vocês. Essa situação é impossível de acontecer no orbital. Essa aqui, ó. Essa situação aqui, quando os elétrons estão a gente fala que os elétrons estão emparelhados, ou seja, no orbital cabem 2 elétrons com spins contrários. Beleza? Quando você tem isso, aí você tem uma aniquilação, né, dos campos magnéticos, eles se somam, uma aniquilação deles e também uma diminuição da energia repulsiva entre eles. Quando você tem um elétron no orbital, você tem a geração de um campo magnético resultante. Então, toda vez que você tiver substâncias que apresentam elétrons desemparelhados, ou seja, elétrons sozinhos nos orbitais, tu vai ter um campo magnético resultante. E aí o que acontece é o seguinte, que é o último slide, e é um vídeo que eu quero mostrar para vocês. É o caso do nitrogênio e o caso do hélio. O caso do nitrogênio e o caso do oxigênio. Eu acho que eu mostrei isso para vocês na aula passada, vou mostrar de novo. O oxigênio é um exemplo desse tipo. Até mais. Bom descanso. Just science. Hi, I'm Joanna. And I'm Hi, Steve. I'm Joanna. Até mais. Is a test tube of liquid nitrogen. Is a test tube of liquid nitrogen. And this is a test tube of liquid oxygen. Is a test Boa tube of noite. liquid What oxygen. happens when we pour the liquid? What happens when we pour the Até liquid mais. past the poles of a strong magnet? Okay. Vamos, meu filho. Now, liquid O nitrogen oxigênio isn't é um normally caso magnetic, desse tipo aqui, but ó. each of the nitrogen O molecules oxigênio. acts like a tiny magnet when it's Você exposed tem to a magnetic um field. elétron This effect is sozinho no known as orbital. diamagnetism. Ele gera That's um just a fancy campo way of magnético saying that resultante. each of the nitrogen Imagina o molecules seguinte, você tem uma is substância repelled que by the tem um magnet's monte de magnetic elétrons field. sozinho, vai gerar um campo So, when I magnético pour the resultante liquid dessa nitrogen substância. past the magnet's Essa substância, ela, se você it fazer essa doesn't look like anything substância special happens. passar por The um campo nitrogen just magnético, falls ela vai past the sentir esse campo magnético. That's because the Porque diamagnetic essa effect substância is very apresenta weak, so we don't um normally elétron observe no it. orbital sozinho. All materials are at least Então, a slightly substância que apresenta um diamagnetic, elétron but because sozinho the no effect orbital, is so ela tiny, vai we don't responder normally a um notice campo it. magnético externo. Porque ela, por ter um elétron sozinho, esse elétron Just like sozinho nitrogen, gera um campo oxygen magnético. isn't normally magnetic. Significa o And seguinte, just o like oxigênio, nitrogen, ele por si each só molecule gera um of campo oxygen magnético. behaves like a tiny Se eu, magnet já when it's com exposed o to a oxigênio magnetic mesmo field. gera um campo magnético, Oxygen behaves se eu pegar o differently than oxigênio e jogar ele num campo Oxygen magnético behaves what's called externo, paramagnetism. o oxigênio That's a vai fancy sentir o way campo of saying magnético e that vai each grudar molecule of no campo oxygen is magnético. attracted to a magnet's magnetic O field. nitrogênio é diferente. O So, nitrogênio é essa when I situação aqui, pour os the elétrons liquid estão oxygen between the emparelhados. poles of the magnet, O campo magnético gerado, It esse sticks. vermelhinho, eles se anulam. Aí você não vai ter, and we can ele even vai make a sentir little o campo bridge magnético out of liquid externo. oxygen Porque ele por si só that'll não tem stay um there campo magnético, ele não until the gera campo oxygen finally magnético. boils away. A energia repulsiva dos elétrons. Compreenderam aí? Aqui você tem elétrons que se movimentam em direções opostas. Movimentar em direções opostas geram campos magnéticos opostos. Campos magnéticos opostos se anulam. Se eles se anulam, como que ele vai responder a um campo magnético externo? Ele não vai responder. Então é o vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. No caso lá que o elétron já pra cá, só pode mudar o que tem esse movimento que eu tô... que vai estar lá na frente do carro, né? Só pode... Ele pode, dependendo da energia que você concede para o elétron, ele pode perder energia e mudar essa rotação. Mas veja, quando ele muda a rotação, isso é meio doido, tá? Mas acontece, o elétron pode mudar de rotação. Quando ele muda de rotação, perde energia, gente. Imagina, você está rodando o horário, muda para anti-horário. Perde energia. No caso daquele primeiro exemplo que o senhor falou, que foi aquelas moléculas, esqueci o nome, de titânio. Esse
quando eles têm um campo magnético, no caso oposto, esse seria o exemplo que ele seguiria reto o átomo? Seguiria reto. É o que vocês vão ver aqui. Eu vou colocar o vídeo. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. O que é importante que eles falam, esse vídeo está em inglês. Não importa, não interessa se vocês estão entendendo ou não. O que interessa é o seguinte: esse cara aqui, ele vai pegar o oxigênio. Essa moça é o nitrogênio. Ele vai falar que o oxigênio é uma substância paramagnética. Paramagnética significa interage com o campo externo. Diamagnética não interage, é o nitrogênio. Então ela está falando, o nitrogênio é uma substância. Aí ela vai colocar o nitrogênio aqui no campo magnético externo. E vocês vão ver o que vai acontecer. Olha ali, ela vai colocar o nitrogênio. That's because the diamagnetic effect is very weak, so we don't normally observe it. Oh my God, sim. Frostbite Theater presents. We don't normally notice Olha lá, ele tá jogando ali, ó. Ó. Vou voltar, Just like vamos nitrogen, voltar, né? oxygen is. But because the effect is so tiny, Ó, we ele tá don't normally jogando. notice it. Eu vou Past the colocar magnet's aqui. poles. Ó, ela vai jogar. It doesn't look like anything special Percebe que não happens. acontece nada. The nitrogen just Não falls acontece past the nada, magnet. nada. That's Ela vai ficar because the jogando aí e não diamagnetic acontece effect nada. is Por very quê? Porque o weak, so we nitrogênio, don't normally ele é observe it. diamagnético. All Os materials are at elétrons least estão slightly emparelhados. diamagnetic, but Há because the effect is so tiny, uma anulação we do don't campo normally notice magnético it. gerado pelo movimento dos próprios elétrons. Como não tem campo magnético Just like resultante, nitrogen, não vai interagir com esse campo externo. And just like nitrogen, Aí ele está each com molecule oxigênio. of Olha o que vai oxygen acontecer com o behaves like a oxigênio. tiny magnet. Each molecule of oxygen is attracted to a magnet's magnetic field. Vamos A devagarzinho. bridge out of liquid oxygen that'll Olha ali, ó. stay there Deixa eu and colocar stow porque já liquid pulei oxygen muito. between the poles Ó, of ele the vai magnet. colocar ali, ó. It sticks. Percebe? É líquido. And O we can líquido even make a interagindo little bridge com out of liquid o polo oxygen magnético. that'll stay there. Ah, mas por que until the gruda? oxygen Por que ele finally adere? burns away. Porque o oxigênio é paramagnético. O oxigênio tem elétrons. E aí ele gera um campo magnético dele, o oxigênio. Esse campo magnético vai interagir com o campo magnético externo. Ele vai grudar lá. Porque as rotações são opostas, no caso. Exatamente. Ele vai interagir lá. Thanks for Por isso que watching. quem tem I hope you'll join us marca-passo, again o marca-passo soon gera for um campo another magnético. experiment. Let's try that with Você liquid vai lá com o nitrogen. marca-passo lá, o campo magnético do marca-passo vai interagir com o campo magnético da porta da porta lá do banco. E essa interação pode fazer o marca-passo parar. Beleza? Então assim, o que a gente viu hoje? Eu fiz assim, tentei fazer um review com vocês aí, sobre o Bohr. E eu estou falando sobre mecânica quântica. A gente vai finalizar na semana que vem um pouquinho sobre os níveis. Falta pouca coisa, sabe? Falar um pouquinho da regra de Rand, que é como você vai fazer distribuição eletrônica. É distribuição eletrônica que a gente vai ver. E, além da distribuição eletrônica, falar um pouquinho da regra de como que você distribui esses elétrons pelos orbitais. É isso. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Sextou. Agora sextou. Vamos finalizar aqui, né? A gravação, né?